Há pessoas que chegam cedo demais. Não é cedo para a reunião, é cedo para a história. Alan Turing, em português Alan Turing, foi uma dessas pessoas. Quando o mundo ainda mal entendia o que uma máquina poderia fazer, ele já pensava no que uma máquina poderia ser. Quando a guerra ainda dependia de homens, metal, rádio e sigilo, ele ajudava a desmontar o coração oculto da comunicação inimiga. E quando a humanidade ainda nem sonhava com inteligência artificial como linguagem corrente, Turing já fazia a pergunta que nos persegue até hoje. As máquinas podem pensar? Nascido em Londres em 23 de junho de 1912 e morto em 7 de junho de 1954 em Wilmslow, aos 41 anos, Turing viveu pouco para o tamanho da obra que deixou. Foi matemático, lógico, criptoanalista, pioneiro da ciência da computação e um dos primeiros nomes realmente centrais no debate sobre inteligência artificial. Mas também foi um homem profundamente ferido pelo próprio país, perseguido legalmente por ser gay e submetido a um tratamento hormonal compulsório que marcou seus anos finais. Esta não é apenas a história de um gênio, é a história de um gênio que o mundo quis usar antes de aprender a respeitar. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Alan Turing não foi simplesmente um menino inteligente. Sua inteligência vinha acompanhada de uma espécie de deslocamento. Desde cedo chamava atenção por uma mente capaz de enxergar a estrutura de outros. Viam apenas exercício escolar. Em Sherborne, sua escola, não se encaixava naturalmente no tipo social esperado. Era visto como excêntrico, intensamente lógico, pouco dado a convenções. Esse traço importa muito. Turing não era apenas mais brilhante do que a média, era alguém cuja forma de pensar já parecia habitar outra frequência. A juventude dele também traz um elemento emocional poderoso e doloroso. A sua ligação com Christopher Morcom, amigo e paixão profunda dos anos de adolescência. A morte prematura de Morcom afetou Turing de forma decisiva. Não foi apenas perda afetiva, foi também um golpe que parece ter aprofundado sua relação com questões de mente, matéria, consciência e permanência. Em muitas grandes vidas há um luto fundador. Em Turing, esse luto parece ter refinado ainda mais a relação entre emoção e abstração. Em Cambridge e depois em Princeton, Turing se afirma intelectualmente de forma espantosa, mas o ponto em que a história realmente muda de escala é 1936, quando publica o artigo Uncomputable Numbers. Esse texto é daqueles raros momentos em que a mente individual parece abrir uma porta inteira do século. Ali, Turing formula a ideia da máquina universal, hoje chamada de máquina de Turing, e ajuda a estabelecer o terreno lógico do que seria a computação moderna. Em linguagem direta, antes que os computadores, como os conhecemos, existissem, ele já havia descrito conceitualmente a lógica geral que tornaria sua existência inteligível. É muito importante entender o tamanho disso. Turing não estava apenas resolvendo um problema matemático elegante, estava respondendo a uma questão mais profunda. O que pode ser calculado por procedimento? E ao fazer isso também mostrava que nem tudo é computável, que existem limites, que a razão algorítmica é poderosa, mas não é onipotente. Ou seja, Turing ajudou a criar o chão da computação e ao mesmo tempo ajudou a mostrar que esse chão não alcança tudo. Isso é de uma sofisticação quase assustadora. Veio a guerra. E veio Bletchley Park. Seu artigo de 1936 fez de Turing uma mente de fronteira, a guerra o transformou em operador histórico. Em Bletchley, ele trabalhou no esforço britânico de quebrar os códigos alemães, em especial os produzidos pela máquina Enigma. Aqui o filme da vida dele ganha suspense verdadeiro. Não era mais o gênio teórico em ambiente acadêmico, era a mente sob pressão de guerra, correndo contra o tempo, contra submarinos, contra comboios, afundando.
contra o custo humano do sigilo e da demora. Turing foi central no desenvolvimento da abordagem britânica para o BAMB, a máquina eletromecânica usada para ajudar a descobrir configurações da Enigma. É importante dizer isso com precisão histórica. Ele não fez tudo sozinho e houve contribuição importante de Gordon Welshman. Além de antecedentes poloneses fundamentais, mas Turing foi peça decisiva. Essa nuance não diminui sua grandeza, ao contrário, a fortalece, porque o insere no lugar correto, não como um mito mágico isolado, mas como um cérebro essencial dentro de um esforço coletivo monumental. Bletchley Park se tornou um teatro silencioso de genialidade aplicada. Turing ajudou a criar métodos, hipóteses e rotinas para acelerar a quebra de mensagens da Alemanha nazista. Também trabalhou depois em problemas ligados ao sistema Turing, outro capítulo sofisticado da guerra de inteligência britânica. O ponto aqui é simples e enorme. Turing não apenas pensava o futuro, ajudou a salvar o presente, e isso torna ainda mais cruel o que viria depois. No pós-guerra, em vez de descansar sobre a glória secreta, Turing começou e continuou avançando. Trabalhou em computação, em projetos de máquinas. Em 1950, publicou Computação e Inteligência, texto fundador do debate moderno sobre inteligência artificial. É nesse contexto que aparece o chamado teste de Turing, a proposta de deslocar a pergunta: a máquina pensa? Para uma situação operacional de linguagem e indistinguibilidade comportamental. Em outras palavras, ele já estava décadas antes da explosão contemporânea da IA, ensinando o mundo a formular melhor a pergunta. Não é exagero dizer que foi um dos primeiros grandes pensadores da inteligência artificial em sentido moderno. Mas a vida dele não foi conduzida para um encerramento à altura de sua mente. Em 1952, Turing foi processado por ultraje ao pudor, por manter relação com outro homem, uma criminalização brutal da homossexualidade no Reino Unido da época. Para evitar prisão, aceitou o chamado tratamento hormonal, frequentemente descrito como castração química. Esse tratamento provocou nele efeitos físicos e psíquicos importantes, inclusive alterações corporais, como o crescimento das mamas, algo mencionado em diversas reconstruções biográficas do caso. A nação que aproveitou sua mente na guerra, a Grã-Bretanha, em tempo de paz, como desvio a ser corrigido. A morte de Turing em 1954 continua cercada por dor e alguma controvérsia interpretativa. O fato básico é sólido. Ele morreu por envenenamento por cianeto e o veredito oficial foi suicídio. Contudo, a própria britânica observa que nenhum motivo foi estabelecido no inquérito de 1954. Sua morte é frequentemente atribuída ao tratamento hormonal imposto pelas autoridades após o processo. Isso é importante para responder a essa pergunta com honestidade. Há forte associação histórica entre a perseguição estatal, o tratamento químico e o desfecho trágico da sua vida. Mas não existe prova documental simples de uma cadeia única e mecânica do tipo hormônio matou diretamente Turing. O que há é algo talvez ainda mais grave, evidência forte de que o Estado contribuiu brutalmente para degradar suas condições de vida, o seu corpo, a sua dignidade e o seu horizonte psicológico. Alguns estudiosos também levantaram posteriormente a possibilidade de morte acidental, dada a familiaridade de Turing com experimentos químicos em casa. Mas essa leitura permanece minoritária frente ao peso do veredito oficial e da interpretação histórica dominante. A formulação mais prudente e fiel é esta: o veredito oficial foi suicídio por cianeto. O motivo exato não foi estabelecido no inquérito e o tratamento hormonal forçado é amplamente visto como fator gravíssimo no sofrimento que antecedeu sua morte. Décadas depois vieram as desculpas tardias, o perdão póstumo, os reconhecimentos públicos. A principal honraria póstuma mais citada no caso de Alan Turing foi o perdão real, concedido pela Rainha Elizabeth II em 24 de dezembro de 2013. Tudo isso importa, mas não limpa a ferida central da história. Turing não foi apenas incompreendido,
Foi utilizado em momento de necessidade e degradado, quando o país se permitiu voltar à sua moral punitiva. Essa é a parte mais moderna, mais desconfortável e talvez a mais inesquecível da sua lenda. Para refletir, Alan Turing é especial não só pelo tamanho da sua mente, mas pela forma como sua vida reúne 4 forças ao mesmo tempo. A antecipação intelectual, a utilidade concreta em situação extrema durante a guerra, a diferença pessoal não tolerada pelo ambiente e o reconhecimento tardio que não repara a humilhação vivida. Ele pertence à categoria mais incômoda das grandes figuras históricas, as que já enxergavam muito à frente quando o mundo ainda mal sabia formular a pergunta. E essa é uma posição perigosa, porque quem chega cedo ao futuro muitas vezes parece estranho àqueles do presente. Turing não foi apenas um homem que construiu conceitos, foi alguém que mostrou antes da maioria que pensamento pode ser formalizado, que máquinas podem processar instruções universais e que a inteligência talvez pudesse ser debatida de maneira operacional. Em outras palavras, ele não apenas ajudou a abrir a porta da computação, ajudou a desenhar o corredor inteiro que a humanidade ainda está percorrendo. As pérolas. A primeira grande pérola é o futuro quase sempre parece excentricidade, enquanto ainda não virou mercado. Turing é uma aula brutal sobre isso. Antes de virar fundamento do setor econômico e tecnológico, a sua maneira de pensar parecia distante, estranha, excessivamente abstrata. A pérola aqui é muito útil para a carreira e inovação. O ambiente raramente reconhece cedo aquilo que mais tarde chamará de revolucionário. Enquanto a ideia é nova, parece exagero. Quando vira indústria, todo mundo diz que sempre soube disso. A segunda grande pérola é a genialidade operacional, vale mais quando sabe descer do conceito para a urgência. Turing não ficou preso ao brilhantismo teórico. Em Bletchley Park, sua mente foi posta a serviço de uma guerra real com vidas, navios, tempo e sigilo em jogo. A pérola que é preciosa, verdadeiro grande talento, não só pensa alto, também sabe agir sob pressão concreta. Não basta ter ideia brilhante. É preciso saber fazer essa ideia trabalhar quando o mundo está pegando fogo. Outra pérola, ser necessário para o sistema não significa ser respeitado pelo sistema. Esse talvez seja o ensinamento mais duro da sua vida. Turing ajudou o Estado britânico em guerra e foi humilhado por esse mesmo Estado em época de paz. Na vida profissional isso vale ouro. Competência não garante proteção moral do ambiente. Há empresas, instituições e mercados que consomem sua genialidade, enquanto rejeitam a sua diferença. Outra, o preço de chegar cedo demais pode ser a solidão. Turing pensava em computação universal e inteligência artificial na metade do século passado, antes até, quando o mundo ainda estava tentando sair da guerra. A pérola aqui não é romântica, é severa. Quem enxerga muito à frente frequentemente paga com deslocamento, falta de compreensão e isolamento. É um estranho. Nem sempre o pioneiro é celebrado em vida, muitas vezes é apenas tolerado e mal tolerado. Outra pérola, a pergunta certa vale mais do que a resposta apressada. A pergunta certa. Turing não é só homem das soluções, é homem das perguntas fundadoras, primordiais. As máquinas podem pensar, ele perguntava. Essa formulação mudou o campo inteiro. Na carreira e na liderança isso é gigantesco. A gente que impressiona respondendo. E a gente que é muito mais rara, que redefine o problema de forma tão poderosa que muda o jogo inteiro. Com perguntas. Aplicação na carreira, não desperdice sua diferença tentando parecer normal demais. Turing não coube confortavelmente no padrão da época e isso teve um custo, mas sua força também nasceu daí. Muita gente talentosa passa metade da vida tentando parecer mais aceitável para o ambiente. Às vezes, nisso, enfraquece a parte mais rara de si mesmo. Construa pontes entre conceito e aplicação. Pensar bem é raro.
Pensar bem e ainda conseguir aplicar sob pressão é raríssimo. Terry ensina que o talento mais valioso é o que sabe ir da teoria para a urgência sem perder profundidade. Nem toda organização merece sua parte mais valiosa. Essa lição é amarga, mas é necessária. Há sistemas que usam o melhor de você, sem estar preparados para respeitar você inteiro. Saber distinguir isso protege não só a carreira, mas a dignidade sua como ser humano. Perguntas melhores geram vidas melhores. Terry não se notabilizou apenas por respostas, se notabilizou por formular melhor o campo. Profissional maduro aprende a perguntar melhor porque pergunta mal formulada gera esforço desperdiçado. Reconhecimento tardio não compensa destruição precoce. O mundo adora pedir desculpa depois. Você, porém, não deve organizar sua vida esperando aplauso póstumo. O aprendizado prático aqui é lutar por ambientes em que a sua capacidade e a sua humanidade possam coexistir, existir juntas. Capacidade e humanidade. Respeito. Perguntas, ou melhor, respostas. Ele pode mesmo ser visto como um dos primeiros grandes nomes da IA? Sim, seu texto de 1950 sobre máquinas e inteligência dos marcos fundadores do campo, e a pergunta formulada ali continua central até hoje. Ele venceu a guerra sozinho, obviamente que não, isso seria mito de cinema. O trabalho de Bletchley Park foi coletivo e enorme, mas Turing foi uma peça central e incontornável nesse esforço. O tratamento químico imposto a ele causou sua morte? A resposta historicamente é honesta. Não há prova simples e definitiva dessa causalidade, causa e efeito direta, mas sua morte é frequentemente atribuída ao impacto devastador do tratamento hormonal e da perseguição estatal subsequente. A degradação da sua vida pessoal. O veredito oficial foi suicídio por cianeto, sem motivo estabelecido no inquérito. Existem dúvidas sérias sobre sua morte? Há hipóteses posteriores do acidente, mas a leitura histórica dominante continua sendo suicídio por cianeto. O ponto mais importante não é forçar mistério, é reconhecer que o contexto de humilhação, de punição do Estado, pesa enormemente sobre o desfecho. Qual a maior lição prática dessa lenda de Turing? Que não basta ser extraordinário, gente, é preciso também entender o ambiente que cerca sua extraordinariedade. Contexto, meio. E saber que nem toda a sociedade sabe conviver com quem a antecipa, com quem pensa fora do seu tempo. Táticas. Proteja o seu pensamento raro. Se você percebe coisas antes dos outros, documente, refine, teste, salvaguarde, registre. Não dependa apenas da aceitação imediata do ambiente. Ideias muito adiantadas precisam de lastro para sobreviver à incompreensão inicial. Leve sua inteligência até o problema concreto. Não basta ser brilhante no conceito. Turing ficou histórico também porque somente desceu ao mundo real da guerra, da cifra e do tempo. Aprenda a distinguir reconhecimento funcional de respeito verdadeiro. Ser elogiado pela performance não significa ser acolhido como pessoa inteira. São coisas diferentes. Confundir isso cobra caro. Formule melhor as perguntas. Uma pergunta poderosa pode reorganizar uma área inteira. Antes de correr para responder, verifique se você está perguntando do jeito certo. Lições. Primeiro, o futuro começa muitas vezes nas mãos de pessoas que o presente ainda acha muito estranhas. Outra, conceito sem aplicação impressiona. Conceito que salva vidas muda a história. Mais uma, a sociedade pode ser intelectualmente dependente de alguém e moralmente covarde com essa mesma pessoa. Quarta lição, reconhecimento tardio consola a posteridade e não a vítima. Ela já foi. Quinta lição, não subestime o poder de uma boa pergunta. Às vezes ela vale mais do que uma resposta brilhante. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, que poucos falam, é que o mundo adora transformar gênios mortos em selo,
em prêmio, em estátua, em nome de instituto, em filme bonito, em aula inspiradora. O difícil é tratá-los com dignidade enquanto estão vivos, estranhos, diferentes, adiantados ou fora da norma tida como aceitável. Alan Turing é uma aula magnífica de inteligência e um aviso brutal sobre a covardia social diante da diferença. E foi útil o suficiente para a guerra, mas não foi tolerado o suficiente para o período de paz. Verdade nua e crua é essa: muitas instituições não querem você inteiro, querem só o serviço extraordinário que você presta. E isso não é homenagem, é consumo moralmente indecente. Se essa história falou com você, deixa o seu like, o dedinho não dói, se inscreva no canal, dê seus comentários, sua opinião, sua leitura e traga nomes de outras lendas, de outros personagens que você quer ver tratados aqui. Porque pensar grande é importante, mas proteger a dignidade humana de quem pensa grande é mais importante ainda. Transforme inteligência em obra, obra em valor e valor em legado, sem deixar que o mundo te reduza só à utilidade que o mundo extrai de você. Aproveite seu dia, procure ser feliz. E até o próximo Casos e Carreira